Olá pessoal! Hoje eu venho falar sobre um livro muito conhecido e é um clássico do mundo das distopias. Existe uma quadrilogia clássica distópica que é constituída pelos livros Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica, Fahrenheit 451 e 1984, que é o livro que eu vou apresentar e comentar um pouco nesse vídeo. Se você ainda não assistiu os outros vídeos que eu fiz sobre as outras distopias, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451 e também A Revolução dos Bichos, que é do mesmo autor desse livro que eu vou falar hoje, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também aqui nos cards. Então, 1984 foi escrito por George Orwell em 1949. E ele é um livro muito bem escrito, com uma história muito bem montada e que promove uma crítica social muito grande. Essa história ela é consideravelmente pesada, um tanto quanto pesada, perturbadora, trágica e também triste, mas, apesar disso tudo, vale muito a pena ser lido, porque é um livro que promove uma reflexão muito interessante sobre a nossa realidade e que envolve várias questões. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte ela é reservada para explicar um pouco sobre esse mundo distópico que o autor criou, apresentando um pouco dos personagens. Na segunda parte é mais o desenvolvimento da história em si, o desenvolvimento das condutas dos personagens, que são tanto quanto rebeldes, que vão contra isso que está posto, que depois eu vou explicar melhor. E na terceira parte é o desfecho, que é um tanto quanto trágico. Na verdade, essa história é um tanto quanto trágica, como eu já disse, mas isso é bem compreensível, porque o autor ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial, que foi um período muito turbulento, um período de muitas angústias. O livro conta a história de um Winston que vive em uma sociedade que é governada por um Estado completamente totalitário. Esse governo é chamado de O Partido e é governado pelo Grande Irmão. Esse Estado, nessa sociedade, tudo é controlado. Esse Estado controla tudo e todos 24 horas por dia. E a forma com que acontece o monitoramento da população é através das chamadas teletelas, que servem tanto para transmitir informações e programações importantes, quanto para vigiar as pessoas. Então é uma forma de observar todos os indivíduos, ver e escutar tudo o tempo todo. Mas isso não é o único meio de supervisionar as pessoas. Existem também algumas pessoas na sociedade que são especialmente especializadas para vigiar as pessoas, para observar o comportamento delas e as condutas, até as expressões faciais, a forma com que elas se comportam, para captar os tais pensamentos crime. Esses pensamentos crime são pensamentos, ideias que vão contra aquilo que está posto pelo partido. E quem tem um pensamento crime, ele é anulado da história, ele é extinguido, ele tem sua existência extirpada, simplesmente anulada. Então esse livro conta a história de um Estado completamente totalitário que vigia tudo e todos o tempo todo, então as pessoas não têm liberdade. Simplesmente elas não têm liberdade nos seus comportamentos e também nas suas ideias. Elas não podem apresentar um comportamento e uma ideia que seja contrária à do partido, que são ideias previamente estabelecidas. Os 3 slogans do partido são: guerra é paz, escravidão é liberdade e ignorância é força. Aqui no livro, na metade do livro mais ou menos, fala qual é o objetivo do partido. Os 2 objetivos do partido são: primeiro, conquistar toda a superfície da Terra; segundo, extinguir de uma vez por todas a possibilidade de pensamento independente. E essa sociedade ela é dividida em algumas classes. No topo da pirâmide estaria o Grande Irmão, que seria o líder, que governa toda essa sociedade. Embaixo estaria o núcleo do partido, que seriam as pessoas responsáveis por controlar a sociedade. Abaixo estaria o partido externo, que são tipo funcionários públicos, eles trabalham em favor do partido. E por fim estariam os proletas, que são os proletários, os trabalhadores. Então eles que são mais explorados nessa sociedade que tem menos liberdade, talvez. A história conta pelo ponto de vista de um Winston. Ele tem alguns pensamentos muito críticos em relação à sociedade, à realidade em que vive, e por isso ele se coloca contra o partido. E dessa forma ele começa a fazer coisas que são consideravelmente proibidas, como por exemplo, escrever um diário. Ele começa a escrever um diário, começa a colocar o que ele vê na realidade, o que acontece, só que isso é proibido pelo partido. Então ele começa a fazer algumas coisas assim, começa a ter pensamentos, que são pensamentos crime, e aí o leitor é levado a conhecer qual é o destino desse personagem.
Eu queria ler uma parte do livro que eu achei muito interessante, que é uma fala, uma parte do que o Winston escreveu no diário dele, que diz o seguinte: ao futuro ou ao passado, há um tempo em que o pensamento seja livre, em que os homens sejam diferentes uns dos outros, em que não vivam sós. Há um tempo em que a verdade exista e em que o que for feito não possa ser desfeito. É muito interessante a forma com que é visto a verdade e a história neste livro do ponto de vista do partido. Porque a história, ela não existe, digamos assim. Assim como a verdade não existe. A história, ela é continuamente reescrita para colocar a verdade que o partido deseja colocar. Então, tem uma parte do livro que fala assim: noite e dia, as teletelas massacravam os ouvidos das pessoas com estatísticas que provavam que hoje a população tinha mais comida, mais roupa, melhores casas, melhores opções de lazer, que vivia mais, trabalhava menos, era mais alta, mais saudável, mais forte, mais feliz, mais inteligente, mais culta do que as pessoas de 50 anos. Não havia como provar ou deixar de provar um só dessas afirmações, embora todas elas fossem falsas, né? Então, era assim que funcionava nessa sociedade. Não tinha como provar que algo era verdadeiro ou falso, embora o partido sempre colocava o que era verdadeiro como se realmente fosse verdadeiro. Então, é o partido que detém a verdade absoluta. É o partido que diz o que é verdade e o que não é verdade. É o partido que detém um controle sobre o passado, sobre o que é o passado. Porque o passado não é uma realidade objetiva, é algo que pode ser transformado. Então nada é fora daquilo que o partido deseja que seja. Aqui no livro também fala: negar a existência da realidade objetiva e ao mesmo tempo tomar conhecimento da realidade que negamos. Tudo isso é indispensavelmente necessário. Mesmo ao usar a palavra duplo pensamento, é necessário praticar o duplo pensamento. E duplo pensamento é uma coisa bem interessante que aparece no livro, né? Que é algo que acontece. E aí que tem um conceito sobre o que é isso. E faço algumas reflexões sobre isso também. Saber e não saber. Estar consciente de mostrar-se 100% confiável ao contar mentiras construídas laboriosamente. Defender ao mesmo tempo duas opiniões que se anulam uma à outra, sabendo que são contraditórias e acreditando nas duas. Recorrer à lógica para questionar a lógica. Repudiar a moralidade dizendo-se um moralista. Cara, isso me fez pensar muito. Me parece que isso, de uma certa forma, acontece hoje, não é mesmo? O próprio personagem, o próprio Winston, ele trabalha como um funcionário público para o partido. Ele trabalha no Ministério da Verdade, que é responsável por mudar a história. Por mudar a história dos jornais, das revistas, dos livros, colocando a verdade que o partido quer que seja colocado, que quer que seja mostrado e, né, apresentado para a sociedade. Então, o próprio Winston trabalhava nos interesses do partido. E isso fez com que ele visse quais eram os reais interesses do partido e se colocasse contra o partido. O livro tem uma parte que faz uma crítica muito grande aos regimes totalitários que eu acho muito interessante. Que fala: diziam e talvez até acreditassem que tinham tomado o poder contra a vontade por um tempo limitado, e que na primeira esquina da história surgiria um paraíso em que todos os seres humanos seriam livres e iguais. Nós não somos assim. Sabemos que ninguém toma o poder com o objetivo de abandoná-lo. Poder não é um meio, mas um fim. Não se estabelece uma ditadura para proteger uma revolução. Faz-se a revolução para instalar a ditadura. Essa é uma parte sensacional que expressa muito bem a grande crítica aos regimes totalitários, que é expresso, né, na própria história deste livro. E eu acredito que para ler esse livro é necessário ter um pouco de conhecimento histórico básico, digamos assim. Um conhecimento sobre o que é socialismo, comunismo, capitalismo, poder, né, conhecimento sobre essas questões. Porque é importante compreender o contexto histórico ao qual o livro foi escrito para também compreender a própria obra de ficção. Afinal, 1984 é uma crítica social ao quê? É uma crítica ao capitalismo, ao socialismo? Bom, sim, é uma crítica a isso. Mas antes de tudo, acredito que seja uma crítica a regimes, a sistemas, a governos totalitários. E esse livro é muito bom para nos fazer pensar. Embora seja uma história trágica, triste, perturbadora, com cenas arrepiantes, né, que passam pela sua cabeça enquanto você lê, é um livro que vale muito a pena ser lido e refletir muito sobre o que está escrito, né, o que mostra nessa história. Esse é o caráter das distopias, é te fazer pensar sobre a realidade em que você vive. E eu gosto muito de distopias. Distopias me fazem pensar muito. E eu gosto muito
de Admirável Mundo Novo. Quando eu li esse livro, eu fiquei pensando muito sobre as coisas que se passavam na história e relacionando elas com a realidade, porque tem muitas semelhanças. E o que nos faz pensar também é, será que o fim, né? Será que o rumo da nossa sociedade, será que o rumo dos acontecimentos que estamos vendo hoje será também tão trágico como dessa história, como dessas histórias distópicas? E, cara, espero que não. Espero que não, porque, né, o fim é muito triste aqui. Mas, embora isso seja provável, talvez, também. Se você já leu esse livro, comente aqui embaixo o que você achou, faça um comentário aqui sobre essa obra, o que você acha de distopias e o que você acha desse livro, o que esse livro critica, o que essa história quer dizer, entre outros aspectos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje, dessa indicação de livro, e então é uma leitura que eu recomendo muitíssimo. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like embaixo, se inscrever no canal e compartilhar os vídeos. Então até o próximo vídeo. Tchau!